Buenos días a todos. Bien, voy a intentar este año hablar un español un poquito mejor, entonces me dediqué un poco, andé estudado un poquito, bien. Al final la cosa está escrita, quem não entender basta mirar las láminas, ¿no? Rápido aquí. Bien. Vamos a hablar então hoy sobre, me invitaron para hablar un poquito sobre patrones, sobre porta-injerto, pero más que todo para comparar lo que está haciendo Brasil, para ver de qué manera nosotros podemos aprovechar algo aquí. Entonces, claro, la segunda parte, la otra charla, voy a hacer una comparación un poquito más, digamos, más amplia entre las condiciones de los dos países. Pero ahora vamos a hablar solamente sobre los porta-injertos. Então, vou lhes contar um pouquinho da história do porta-injerto, o que estamos utilizando agora e de que maneira isso se cambia. Bom, em primeiro lugar, a planta cítrica é uma planta, digamos, são duas plantas em uma, são duas partes que vai generar uma outra planta. Pero são duas partes que fazem uma terceira, que nada tem a ver com cada uma individualmente, não sei se me entendem. Então, afinal, o enxerto formará a parte aérea. Então, aí temos valência, temos lima ácida, temos navel, lo que seja. Essa é a parte aérea, esse é o enxerto. E o patrão corresponde àquilo que será a raiz da planta. Ou seja, o patrão é encargado de sostener, e isto me gusta, e adaptar a planta ao entorno de crescimento. Mira, o contato com a planta e onde está o suelo, hablamos sobre suelo agora, Ralfo falou muito sobre suelo, pero quem vai conviver com o suelo é o patrão. Pero isso nem sempre foi assim. Mira, em Brasil, que em século XIX, a planta era de semillas, todavía. Então, não havia enxerto. Empezaram com o tema de enxerto em século XX, início do século XX. Bem. Então, o patrão é a base do cultivo. Elegir o patrão corretamente é o primeiro passo para isso. E também não é algo que se pode cambiar. Depois que está elegido, se vai. Ou seja, há características da planta que vão ser conferidas à planta grande que lo hacen el patrón. O sea, el patrón tiene el poder de transferir características para la planta. Y eso es algo muy importante. Por ejemplo, tamaño de la planta. El tamaño de la planta puede ser influenciado por el porta-injerto, por el patrón. Tolerancia a plagas y enfermedades. Y ahí es interesante notar que, lógicamente, en primero pensamos en las plagas del suelo. Claro, porque el patrón está en el suelo, pero no todavía. Se também pode cambiar, ou seja, influenciar na tolerância da parte aérea, ou seja, do enxerto. Então, uma planta, uma valência enxertada num patrão pode ter características diferentes em termos de plaga do que uma planta enxertada com outro patrão. Sim? Salinidade, sequia, frio, excesso de água, ou seja, tudo isto também influenciado por el patrão. A produtividade, o patrão que induz produtividades maiores do que outra. A precocidade da produção, mira que é algo incrível, não? Ou seja, a mesma planta pode ter, antecipar ou não, ou retardar ou antecipar a produtividade, o início de produção. Vamos falar um pouquinho disso. A longevidade, quanto tempo vai viver a planta? Se 15 anos, se 20 anos, se 25 anos, isso se tornou mais importante com uma enfermidade que se chama blight, que nós falamos de declínio, não sei como se chama aqui. Pero bem, isso é uma enfermidade que reduziu em muito a vida útil da planta, pero isso se cambiou também com o patrão. Há patrões que são resistentes ao declínio, tolerantes. A qualidade da fruta e do jugo. Então, vamos falar um pouquinho depois sobre naranjas dulces, pero a qualidade também se influencia por el patrão. Maturação, peso, permanência do fruto na planta e assim por diante. Mira quantas coisas são influenciadas por el porta-injerto. Bem, passou algo aqui, pero bem. Deveria ser mais despacio. Vamos ver o primeiro quadrado. Al princípio do século XX, a naranja crioula era utilizada. Pero o que passou? Que era muito suscetível à gomose e sensível à sequia. Então,
decidiram cambiar a naranja crioula para a naranja agria. Então, até 1940, toda a metade do século XX, toda a citricultura, que não era muito grande, brasileira, estava sobre naranja agria. Que passou? Em 1940, a citricultura brasileira tinha 12 milhões de plantas, de árvores, solamente. 12 milhões. 1940, por aí. Que passou? 8 milhões foram dizimadas, num só golpe. Foi a maior crise porque a naranja agria era suscetível ao vírus da tristeza, que é um vírus transmitido por um afilho, que se chama pulgão negro. Bem, que passou? Vamos cambiar outra vez. E foram totalmente reemplaçados por lima rampur. Bem, lima rampur sempre foi o patrão mais utilizado na citricultura brasileira, mais que tudo. Vamos falar um pouquinho depois, mas podemos antecipar que era um patrão muito rústico e muito resistente à sequia. E a citricultura era de secano, não havia riego na citricultura. Então, em los anos 70 começaram os primeiros problemas com declínio, citrus blight, não sei como se fala aqui em espanhol, mas blight é um nome americano, vamos tratar assim então. O blight começou. Então a gente começou a cambiar e a variar mais porta-enxertos, mais patrones. Então entraram mandarina Cleópatra, entraram limovo cameriano e entraram outros patrones na citricultura. Em 2001, aparece uma outra enfermidade em algumas zonas brasileiras, que era chamada de muerte súbita. E a muerte súbita está se estudando, mas parece estar relacionada com uma virose. Então, se iniciou um novo período. E aí já me vou para o que passou. Mira, então, nos últimos 20 anos em Brasil, nós teníamos uma citricultura que 40% era com lima rampur ainda, e outros 40% com mandarina, Sunc, Cleópatra, e havia 14% inicial de citromelo swingle. O que passa com citromelo swingle? É um patrão que era muito exigente em água, mas se começaram a sembrar em zonas onde havia riego. A citricultura começou a ser aplicado riego em muitas áreas. Também é bom explicar que hoje avalia-se, imagina-se ou calcula-se que mais ou menos 40% a 50% da citricultura do estado de São Paulo, que é 70% da citricultura, mais de 70% da citricultura brasileira, está irrigada. O que passou até 2023, que é agora? Nós temos 50% da citricultura sobre citromelo swingle, ainda temos 30% sobre lima rampur. Por quê? Porque em algumas zonas não temos tanto problema com morte súbita, então se pode sembrar lima rampur em outras áreas. E mandarina, Sunc e Cleópatra como 12%, trifoliata, Fly Dragon contra os 4% e A. E todas as demais são menos de 1%. Então essa é a citricultura, praticamente a citricultura brasileira. Pero este dado que mostra de 2023 não é os que existem em el campo, pero senão o que estão fazendo agora em los viveros. Então, para cambiar patrão de uma citricultura leva mais de 20 anos. Então, claro que em el campo há mais plantas, a distribuição de porta-enxertos são diferentes dessa que estou apresentando, mas isso que deve ser nos próximos anos em Brasil, porque hoje estão se fazendo isso. Essa é a proporção que os invernadeiros estão fazendo. Bem, o swingle, que hoje é mais sembrado, como vimos, induz excelente produtividade e qualidade à planta. Resistente à maioria das enfermidades, principalmente gomoses, que é um grande problema. A gomose passa a ser um grande problema na citricultura, mais que tudo quando se começa a ressembrar a mesma área. Ou seja, a citricultura se expande, se cresce em áreas novas. Não é tão importante a gomose, pero quando saca uma planta de cítricos e mete outra área, na mesma área, outra planta, se renueva o pomar, o huerto, ¿qué pasa? La gomose se está instalada. Então, é obrigatório cambiar o patrão. E que passou nos anos 80, que muita gente, a gomose era um problema muito grave. Muito grave, por quê? Porque se sembrava rampur, depois rampur, e a gomose era impossível de se conviver. Claro, então se começou a cambiar por swingle. Em riego é extraordinário, porque seu ponto fraco, mais que todo,
está relacionado com a baja tolerancia a la sequía, que ese es lo punto negativo de este patrón. Es compatible con Valencia, con mandarina, con Evo, con pomelo, con lima persa. Bien, ese es el patrón. Esa es una planta de citromelo swingle con riego. Este huerto é uma finca que trabalhei muito tempo. Esse huerto produziu mais de 60 toneladas com greening e tudo. Porque é uma zona com muito greening. O greening está instalado na citricultura paulista. Não há zonas que não haja greening em Brasil, e principalmente em São Paulo. Em São Paulo, mais que todo. Lima Rangpur. O que passa com Lima Rangpur? Sua grande vantagem é que é muito rústica e muito resistência seca, muito produtiva, muito temprana para iniciar a produção, com uma grande precocidade de início de produção, mas seu ponto fraco é intolerante a enfermidades como gomose e como morte súbita. E também por blight. Fly Dragon, esse é um porta-enxerto que agora está se sembrando muito, principalmente para lima ácida, lima persa, limão Tahiti. ¿Por quê? Porque induce a um baixo tamanho da planta. O que está passando hoje com nós é que a cosecha tem sido a operação mais difícil hoje em Brasil, por falta de mão de obra, e mais que tudo por el custe que tem a cosecha. Então, claro, ojalá se poderia buscar uma colheita mecanizada. Estão se tentando isso na Europa, mas ainda está lejos. Mas, de qualquer maneira, seja com a mecanizada ou seja com a manual, com pessoas, com mão de obra humana, digamos, a planta mais pequena é muito melhor. Então, se busca isso. Claro que se tem uma planta pequena, tu obrigatoriamente terá que ter mais planta por hectare, mas a produção individual é menor, mas a produção do horto, da quadra, da área, é maior. Compatível com laranja Neiva, Valência e Limasta Tahiti. Em Brasil se siembra mais com Limasta Tahiti, mas vamos mostrar aqui o que está passando em República Dominicana. Mas agora também estão começando com outros tipos de combinações com Fly Dragon, e vai muito bem com Valência, por exemplo. Fly Dragon é uma trifoliata, é um Poncilus trifoliata. Então, também naturalmente é uma planta que tem certas limitações com enxertia. Há uma variedade em Brasil que aqui não há, e também tampouco em Estados Unidos e tampouco na Europa, que se chama Pera Rio. É uma laranja Pera Rio, esse é o nome. E se consome muito em mercado. Então, infelizmente, é uma planta incompatível, assim como o swingle também é incompatível. O que fazem os viveristas, tem que fazer um filtro, que é uma sobreenxertia, ou seja, se enxerta sobre o patrão de swingle se enxerta um enxerto de Valência, e sobre o enxerto de Valência se enxerta, então, a variedade que não tolera, que é uma Pera Rio, por exemplo. Bem. Sim, como um sanduíche, exatamente. Se falava isso, um sanduíche. Na verdade, o nome é interenxertia, o nome técnico seria interenxertia. Bem, a característica, essa é uma característica do Fly Dragon, né? Então, o Fly Dragon, mais que tudo, como é uma trifoliata, é muito resistente, não resistente, mas mais tolerante à umidade, a encharcamento temporário. Nenhum citro lhe gusta o encharcamento. Nenhum citro vive dentro de água. Nenhum. Há os que toleram um pouquinho mais tempo, outros que toleram nada. Então, estamos falando de uma planta que não lhe gusta a água encharcada, lhe gusta o oxigênio. Bem? Pero de todas, os trifoliatas, os que têm sangue de trifoliata, são os que mais resistem. É por isso também que esse Citromelo swingle tem uma resistência razoável, porque também tem sangue de trifoliata, não? A mandarina Sunki não se siembra muito, pero que tem de bom a mandarina Sunki? É tolerante à sequia, sim, tolerante, assim como o limão cravo, que é o Rangpur. É boa produtividade, compatível com todas as copas, pero quais são os problemas? Em geral, tem fruto pequeno. As plantas são muito grandes, são intolerantes ao encharcamento temporário e muito sensíveis à gomose. Hoje não se deve sembrar mais, ou deve-se evitar ao máximo plantas que não sejam tolerantes a gomoses. Bem, vamos seguir.
Esse quadro, claro, você pode ver, quanto mais nota vermelha é malo, e quanto mais verde é melhor. Então, por as doenças que estão aqui, as enfermidades, as plagas que estão aqui, mira que Citromelo swingles também. Rankpur tem bastante limitações. Estão me acompanham. Fly Dragon está bem também. Sim. Mandarina Suki já tem mais problemas. Carrizo tem muito problema. Bucameriano também tem suas limitações. Naranja agria e crioula eu pus mais porque eu sei que há algo aqui disto, porque para nós outros não há mais. Raro, muito raro isso. Sobre o tamanho da planta, mira, os Citromelo swingles é uma planta de copa grande, pero Lima Rankpur é muito grande. E Fly Dragon é pequena. Mandarina é muito grande. Cleópatra tem vários problemas. Em primeiro, a Cleopatra, né? A Cleopatra ela tem dois problemas graves. O primeiro, é muito tardia para começar a produzir. O segundo, são plantas muito grandes. Se sembrou muito Cleopatra em Brasil por tema del blight, del declínio. Então, se passou isso, mas é uma planta que tem muito problema. Não se pode mais sembrar uma planta muito grande. Ademais, com as limitações que temos, como, por exemplo, com HLB, o que querem os inversionistas, que deveriam querer, claro, que o retorno, que o payback do capital seja o mais rápido possível. Como se pode esperar 3, 4, 5 anos para que a planta empiece a produzir e correndo todo o risco de se contaminar, por exemplo, por HLB? Então, hoje o que se deseja é que huerto de naranja ou de limão que seja, que dê todo su retorno econômico dentro de 12 anos e já. Ojalá 15 e já. Neste tempo tem que ser todo o que pode, produzir todo o que pode. Então, hoje o que se deseja mais são espaçamentos, marco de plantio, mais apertados, mais cerca, uma planta mais cerca da outra, mais plantas por hectare, é isso que se deseja. E a compatibilidade, em geral, são muito buenas. Mira, aqui, uma limitação para Murcott, eu vi que alguns de vosotros estão pensando em Murcott aqui. Murcott é um tangor, é uma mistura de tangerina com laranja, não? Esse é um tangor, não é nem uma naranja, nem uma mandarina e nem um limão, é um tangor, pero tem suas limitações também. Então tem que sempre que for a ser uma combinação de copa com porta-enxerto, tem que tentar fazer uma prova ou tentar entender que tipo de combinações são mais importantes, não? São melhores. Bem, os citrandarim hoje estão começando com muita força em el mundo e também em Brasil. Então, há muito estudo sobre esse citrandarim. Citrandarim, mais que tudo, são combinações entre tangerinas e outra copa, não? São, por exemplo, tangerina com uma outra trifoliata. Geralmente são tangerinas com trifoliata. Trifoliata é um poncirus, o nome correto. Então, são poncirus com mandarinas. Então, por exemplo, Cleópatra com trifoliata, Sunk com trifoliata. Então, vejam que sempre tem sangue trifoliata. Agora, neste ponto que chegamos, vocês já estão imaginando, bem, se tem sangue trifoliata, já imagino que tem, primeiro, alta tolerância, ou melhor tolerância para encharcamento. Bem, outra coisa que tem, se você procura hoje, com essas combinações, e há muitas, alta produtividade, menor suscetibilidade ao blight, tudo aquilo que já falamos, resistência a gomoses, compatibilidade com naranja doce, mas aí entra a última linha. Se busca muito hoje o baixo tamanho da parte aérea da planta, que eu traduzo como enanizantes. Não sei se esse termo é comum aqui, pero enanizantes são copas que se generam a partir de patrones que influenciam o baixo tamanho da planta. Então, isso estão havendo estudos em Brasil, muitos, há muito tempo, também em Europa. Então, aqui, por exemplo, são patrones enanizantes que estão se testando em áreas comerciais. Mira, aqui tem uma pessoa não é um tipo muito baixo, não, é grande. Mira como a plantação, ou seja, a planta deve ter como muito 1,5 metros, 2 metros. Então, se cosecha muito facilmente. São plantas que devem ser plantadas no marco de siembra mais justo, mais apertado. Bem, o que passa? Estas plantas têm que ser cosechadas e manejadas com podadeiras, com podas. Vamos ter uma charla sobre isso. Mecânica. Mira que aqui estão podadas.
Essas plantas já tinham cosechado com 4 anos de idade algo como 45 a 50 toneladas por hectare. Hombre, 40 toneladas por hectare para naranja está muito bueno. Não adianta sonhar com mais que isso. Está muito bueno, porque aqui há greening, aqui há todo tipo de problema. Digamos que aqui vocês não têm todos os problemas, as enfermidades que tem laranja, mas em Brasil há todas. E se aparecer uma nova, vai começar por aí. Pode estar seguro. Então, aí está. É isso que a gente lo hace, não? Bem, pensando na República Dominicana, o que vosotros deveriam pensar sobre um patrão? Eu acho que aqui chegamos. Bem? Primeiro, que proporcione boa produtividade à planta. Isso não se pode abrir mão. O patrão tem que proporcionar a melhor produtividade para a planta. A mim me gusta uma resistência a uma enfermidade, mas se isso não generar alta produtividade com qualidade, não vale a pena, não? Precocidade de produção. Hoje, com HLB, nós não temos tempo a perder. Temos que começar a produzir muito rápido. A produção tem que começar com 3 anos e começar com força. Por isso, mais plantas por hectare te dão mais produtividade por área. Não me importa quanto produz uma planta, me importa quanto produz o hectare, quanto produz a área que estou, porque isso, os custos são por hectare. Afuera a planta, a muda que se compra, o resto, a plântula, não? O resto é tudo por hectare, os custos. Então, temos que começar temprano a produzir e ter o retorno do capital mais temprano possível. Proporcionar tamanho pequeno, como já vimos, e mediano, como muito mediano, mas não plantas mais Cleópatras, caipira, plantas que conferem grande tamanho para a copa, isso não importa mais. Havia uma época, quando eu comecei a trabalhar com laranja, isso há mais de 35 anos, quase 40 anos, quando eu comecei a trabalhar com laranja, a gente se orgulhava de dizer, olha, eu saquei, habla em cajas de 40 quilos, eu saquei 10 cajas por uma planta. Não sei quantas plantas tem em um hectare. Ao final, se sembrava 200 plantas por hectare. Então, por hectare não se cosechava nada, se cosechava 20 toneladas, 25, pero nadie sabia quanto se produzia por hectare, porque só se sabia quanto se produzia por planta. Pero isso se cambiou. Então, a gente se orgulhava de ter uma planta muito grande, que se utilizava praticamente um elevador para cosechar. Isso se cambiou muito. Hoje eu quero uma planta pequena, que empiece temprano, que produza bem, que eu possa manejar com poda. Bem, isso também teve muita influência dos Estados Unidos. Para a Califórnia tinha plantas muito grandes. Então, a citricultura de Califórnia sempre foi uma referência. Então, muita gente trazia as informações de fora e achavam que isso era importante, mas isso se cambiou. Gomose passa a ser um grande problema. Senhores, aqui chegamos para dizer que sempre vão ter enfermidades que vocês não vão poder controlar, como temos o HLB agora. Mas não se perde por HLB. Se perde por qualquer causa. É como alguém que diz, meu amigo se foi, morreu, pero o que passou? Morreu de quê? Morreu de atropelado, que graças a Deus que não foi de câncer. Você morreu. Então, o que está passando hoje? A gente está tão preocupada com a HLB, mas não está cuidando de gomose. Está errando em coisas que se pode conviver, que se pode melhorar. Não? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tolerância ao declínio. Não sei se aqui há caso de declínio de blight. Sim, porque você tem o vetor. Se o vírus estiver aqui, já. Então, não se deve mais plantar a variedade, as viroses conhecidas e a variedade que são. Por exemplo, você obviamente não tem morte súbita, assim como no Brasil não são em todos os sítios que lo há. Mas se pode ter uma variedade que seja tolerante ou resistente à morte súbita, já empece correto, porque isso já se sabe. Bem, uma boa muda é importante. Solamente a genética não é suficiente. Tem que ter genética e tem que ter sanidade. Esta bandeira dominicana, porque o que vou mostrar agora são coisas daqui, de República Dominicana, que são sendo hechas aqui. Essas são plantas de citromelo swingo. Mira como é, onde está a seta roja, como é o patrão. É um patrão que dá uma certa. Essas são características do sangue trifoliata, não? Sempre dá esta incompatibilidade que nós outros chamamos, mas a incompatibilidade
mediana del porte enxerto com a parte aérea, isso genera uma planta. Essa planta tem, bom, vamos ver. Esses plantios são muito grandes que foram feitos aqui. Essas plantações são em Santo Domingo, em Vila Altagracia, perdão, cerca de Santo Domingo, né? Essas já são na zona de Cotuí. Claro, aqui tem uma grande vantagem que os suelos são mais profundos nessa zona. Na região de Altagracia são mais... A capa de suelo é mais pequena. Então isso está sendo sembrado aqui. Não é de algo que vem de fora, está aqui. Está indo muito bem. Esta uma valência com 1 ano de idade e ao lado uma valência com 1 ano e 6 meses. Aqui há uma referência de uma pessoa aqui, para ter uma ideia do tamanho. Carol está aqui. A Carol veio? Não, mas está presente na charla. Mira como estão, as plantas estão estupendas. E aqui sale muito bem. Está se comportando perfeitamente. Senhores, apesar de estamos mostrando imagens de naranja, o citromelo swingo lhe gusta muito, a lima ácida Tahiti lhe gusta muito a citromelo swingo. É uma área em produção, se produz, mira, essa é uma planta. Esta planta deve ser manejada com poda. Deve ser manejada com poda, porque o desenvolvimento é grande, mas aqui estamos com 4 anos. Neste país, a planta cresce muito, quando bem tratadas. Quando não falta água, quando está bem, cresce muito. E o Fly Dragon? O Fly Dragon aqui, em las zonas mais úmidas, e agora vou dizer, quem vai sembrar Fly Dragon, deve ter em mente o seguinte, deve ter inversão em riego, para ter o melhor resultado que este patrão pode lhe dar. Em Brasil, hoje, se siembra Fly Dragon muito para lima ácida Tahiti ou para limão persa, como hablo. Parou. Depois. Bem? Voltamos? Sim. Então, mira como estão. As frutas estão muito buenas, muito carregadas. Chegamos a produzir aqui como, Júnior, mais de 40 toneladas aqui, não? Com Fly Dragon. 50 toneladas de Fly Dragon, sim, num horto. E aí, com green, estamos numa zona de green. Buena fruta, bom desenvolvimento de fruta. A coloração de fruta não é tão boa, porque aqui é um país mais caliente, mas está bem. Pero, então, o que temos que fazer? Sacar todo e começar a cambiar os patrões. Mira, isso é um patrão de buca mediano. Assim, o primeiro quadro é assim que estava a planta. Bem. Então, o patrão de buca mediano está errado? Não. Está perdida a planta? Sim, está malo. Pero não te olvide que o patrão não é o responsável por todo. Quando nós começamos a manejar adequadamente esse patrão, da maneira que estava, quase praticamente morto, não? Mira como se melhoraram as plantas. Essa é a produção que tínhamos no primeiro ano teve 4 toneladas e passamos para 18 toneladas praticamente. Isso é uma realidade de vosotros, está aqui. Então, solamente o patrão não pode ser todo. O patrão é solamente o começo, o início. Esta frase é muito importante, eu diria que essa deveria ser a mensagem para nós sairmos daqui. Como hemos visto, a diversificação de porta-enxerto é importante em el cultivo de los cítricos. Pero sempre devemos recordar que o patrão, bem elegido, porta características genéticas, que é genotipo, que serão favoráveis a nossos objetivos, pero somos nós outros os que temos que gestionar as condições para que essa genética apareça, que é criar o ambiente. E assim tendremos o resultado que queremos, que é o fenótipo. Mira, a gente não compra uma genética. Há viveristas aqui. Los viveristas não te vendem genética. Los viveristas te vendem apenas a genética,
pero nosotros compramos el fenótipo. Ou seja, o cliente compra o fenótipo. Imagina como vai ser a planta, ao final, carregada, muito bonita, tudo. Pero o viverista, o material genético, não lhe pode garantizar isso, se você não criar o ambiente favorável. Então, aqui chegamos, ¿sí? Quando falamos de porta-enxertos, estamos falando do início, estamos falando da genética. Pero sin criar las condiciones, no es posible que el porta-enxerto exprese aquilo que puede dar. Un patrón de fly drago es muy bueno, sí, pero tiene que adobar, tiene que tener riego para que exprese todo lo que pueda. Esta producción fue sin riego, esas 55 toneladas fue sin riego, pero fue un año bueno. De lluvia, ¿no? ¿Seguimos? Bien, los estudios siguen. Eso... La gente está buscando isso em todos os sítios. Esse é de Florida. Há alguma variedade aqui todas as primeiras são de parte aérea, são de copa, não? Do céu. São variedades que têm uma certa tolerância a HLB. E abaixo porta-enxerto que pode, oxalá, generar uma certa tolerância a HLB. Pero isso vai demorar, isso leva tempo. Isso é só o começo. A gente está buscando isso, pero mientras isto não esteja listo, seguimos trabalhando da maneira correta e cuidando de tudo que precisamos. De acordo? Tempo esgotado. Muito obrigado. Muchas gracias.